que o Eterno libere graça especial sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Sou profeta de Deus sobre a tua vida hoje à noite. E eu vou profetizar uma semana repleta de bênçãos em nome de Jesus. Repleta de graça especial do Eterno. Você tem problemas? Você vai superar. Você vai dar a volta por cima. Você vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Porque você não está sozinho, sozinha na tua luta. O Eterno é contigo. Eu tenho dito isso vez por outra. Não conheço você. Mas você e Deus, vocês formam uma dupla imbatível, invencível. Nada e nem ninguém pode deter uma pessoa que está cheia de Deus. Tem alguém aí, não? Amém? Louvado seja o Eterno. E que bom estar com esse casal que nós temos como filhos, né? Filhos na fé gerados das nossas entranhas. E a gente não vem mais aqui porque eles não convidam, né? É brincadeira, gente, tá? Porque a gente tem muito lugar para estar indo, né? Mas Deus, aprove a Deus preparar para que hoje à noite nós estivéssemos aqui. A minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Meu Deus, parece que a igreja não gosta de ouvir a voz de Deus no coração. Eu vou dizer de novo, a minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Louvado seja o Eterno. Eu estou trouxendo uma Bíblia, abra por favor. Abra por favor no livro de Ruth. Livro de Ruth. Tá. A Bíblia Sagrada tem 66 livros e somente 2 deles têm nome de mulher. E eu, de propósito, tá? E para homenagear as mulheres, porque nós tivemos aí no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e eu escolhi o texto para compartilhar com vocês verdades sagradas no livro que tem o nome de mulher, livro de Ruth. Se você não tem habilidade para encontrar os livros na Bíblia, vou te dar uma dica. Na Bíblia tem um índice. Se você vai logo no índice da Bíblia, lá você encontra a página que está o livro. Então fica mais fácil. É assim que eu oriento as pessoas que ainda não estão familiarizadas com os livros sagrados. Tá, quem está aqui pela primeira vez? Deu um sinal com a mão. Tem alguém primeira vez? Já temos aqui algumas pessoas. Está lá atrás também Nilson, Cláudio, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Livro de Ruth está logo depois do livro de Juízes. Se você encontra Juízes depois de Juízes. Então você tem Josué, tem o livro dos Juízes e você tem o livro de Ruth antes dos livros de Samuel. Todos encontraram? Tá. Veja aí alguém na sua fileira que ainda não encontrou e você tem habilidade para encontrar, ajude essa pessoa. Se você não tem habilidade, não adianta ajudar. Amém. Louvado seja o Eterno. Tá, se você encontrou, acompanha a leitura. Se não encontrou, pare de procurar e preste atenção. Senão você nem encontra e nem presta atenção. Tá bom? Depois em casa você confere. Livro de Ruth, no capítulo 1, apenas o verso 16 e 17. A palavra do Eterno diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo
é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Diga amém. Cair da sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Esta é uma das histórias fascinantes da Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, a Bíblia se chama Bíblia porque é uma biblioteca. A Bíblia é porque é uma biblioteca, é um conjunto de livros. E nesses livros da Bíblia nós encontramos histórias fascinantes. E uma das histórias que particularmente eu gosto muito é a história que está registrada no livro de Ruth. Eu vou fazer um resumo aqui antes de entrar propriamente na mensagem, aquilo que eu quero dividir com vocês. É a história de uma mulher chamada Noemi. Ela tinha o seu esposo, Elimeleque, e ela tinha 2 filhos. E por conta da fome em Judá, uma região de Israel, eles se mudaram para Moabe. Se mudaram para o estrangeiro, para fugirem da fome, da necessidade, da miséria. E chegando na terra de Moabe, os filhos já crescidos, eles se casaram. Os 2 filhos, Malom e Quilion. E Malom se casa com uma jovem chamada Ruth. E Quilion se casa com uma jovem chamada Orfa. E os casamentos deles ali durou mais ou menos 10 anos. E os 2 vieram a falecer também. A Bíblia não menciona do que é que eles morreram. Antes deles morrerem, o Elimeleque, o marido da Noemi, morreu. Morreu Elimeleque e agora morrem os 2 filhos de Noemi. Imaginem vocês, esta mulher ficou viúva e logo em seguida ela perde os 2 filhos, 2 únicos filhos que ela tinha. Então ficou ela, Noemi e as suas 2 ex-noras. Por que isso? Porque ele não tinha mais os filhos de Noemi casados com elas. Então chegou um momento de instabilidade da vida dessa mulher, Noemi, sofredora, que é um retrato de muita gente hoje, que só tem tido sofrimento na vida, que tem tido uma sucessão de situações indesejadas, de crises, de dificuldades. Mas Noemi, nesse momento fundo de poço, nós poderíamos dizer assim, ela tomou uma decisão. Ela disse: eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para Israel, porque agora eu sou uma mulher sozinha. Eu perdi o marido, eu perdi os 2 filhos que poderiam estar me amparando agora na minha idade avançada. Então, a única alternativa que eu tenho é voltar para a minha terra, porque em terra estranha, na condição que eu estou, as coisas serão piores do que já estão. E ela toma a decisão de voltar, e ela se volta para as 2 noras dela, Ruth e Orfa. Elas tiveram um convívio, repito, de 10 anos ali. 10 anos de relacionamento com Noemi, as 2 noras. Eu coloquei no domingo passado na minha pregação que tem 2 coisas importantes que revelam se as pessoas são amigas ou não. A primeira coisa importante que revela se é amigo ou não é o tempo. Para que uma amizade de fato e de verdade seja evidenciada, ou para que seja revelado que não é amizade coisa nenhuma, é preciso tempo. O tempo revela os relacionamentos. Você pode dizer isso comigo? Diga: o tempo revela
os relacionamentos. Então elas tiveram um convívio de 10 anos. Olha, Ruth, Orfa e Noemi. Noemi viúva, Noemi perdeu os 2 filhos, obviamente as 2 perderam os esposos também, os maridos. E agora, depois de 10 anos, vai ficar revelado se aconteceu um relacionamento de amizade, de fato e de verdade entre elas. A outra coisa que revela se é amigo ou não é a dificuldade. Momentos difíceis na vida, dificuldades na vida, vão revelar se os relacionamentos que a pessoa tem são de amizade verdadeira ou não. Então, Noemi, sofredora, toma a decisão de voltar para a sua terra, Israel. E ela se volta para mim, 2, 3 horas. Ela disse, eu vou voltar. Então ela faz uma declaração, ela diz, vocês são novas ainda. Eu recomendo que vocês voltem para as famílias de vocês. Vocês não precisam me acompanhar, porque eu sou uma mulher sofredora. Eu já sou uma mulher de idade. Eu não tenho mais filhos que possam se casar com vocês. E vocês devem buscar um novo tempo nas vidas de vocês, junto às famílias de vocês. Então, Orfa, as 3 choraram ali, se abraçaram. E Orfa beijou a sua ex-sogra Noemi e foi embora. Se voltou para a sua família. Enquanto Ruth também chorou, abraçou sua ex-sogra, que ela tomou a decisão de amparar aquela mulher sofredora, de suportar. Quando eu digo suportar, eu não estou falando de tolerar, mas de dar suporte. Ela toma a decisão de dar suporte àquela mulher, que ela assistiu o sofrimento dela quando perdeu o marido e assistiu o sofrimento dela quando perdeu os 2 filhos. É fato que ela perdeu o esposo, mas o sofrimento de Noemi era maior que o sofrimento dela, que perdeu o marido. Então ela toma a decisão de acompanhar a sua ex-sogra até a sua nação de origem, até Israel. Compreende o que eu estou falando? E esse é o texto, essa é a declaração que ela faz para a sua ex-sogra. A sogra falou, não, você é nova. Vai embora. Vai procurar sua família, vai procurar um outro esposo. Então ela diz, não me force a ir embora, porque aonde tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ela faz uma declaração muito forte aqui, que revela que aquele convívio de 10 anos fez acontecer uma amizade, de fato e de verdade. Ela disse, que Deus faça acontecer comigo qualquer coisa ruim, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Ela tomou decisão de estar junto com aquela senhora já de idade, sofredora, para ampará-la, para dar suporte a ela, para ajudá-la nos últimos dias da sua vida. Isso é muito forte. Ela disse que Deus faça qualquer coisa ruim acontecer comigo, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Agora, a grande maravilha dessa história é que as 2 voltam. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu recomendo que você leia o livro de Ruth todo. As 2, a Noemi volta e Ruth acompanha ela. E quando chega lá, tem um fazendeiro rico da região. Eles vão trabalhar ali catando espigas de cevada depois da colheita. Era comum os fazendeiros, de propósito, pedir para os empregados deixarem cair algumas espigas, para que os pobres pudessem catar essas espigas e matar a fome.
Estão compreendendo? E ali tinha um fazendeiro chamado Boaz. E as duas estão lá catando espigas. Extrema pobreza, extrema necessidade. Então, de propósito, ele manda os colhedores de espigas deixar cair espigas. E no caminho que Ruth estava colhendo espigas, ele orienta as pessoas para deixar cair mais espigas. Porque ele se agradou de Ruth. O final da história é um final feliz, porque Ruth se casa com este fazendeiro chamado Boaz. Ela caiu na graça dele. Caiu na graça dele e os dois se casaram. E aquela que tomou a decisão de sacrificar a própria vida para ajudar uma amiga, ela foi recompensada por Deus. Então, a lição que eu e você temos dessa história do Ruth. E que quando a gente toma a decisão de acudir, de ajudar, de ser meu amigo, de ser ombro amigo, de ser canal da graça de Deus para quem está em necessidade, principalmente para quem é amigo da gente. Todo o esforço nosso em ajudar, em acudir, em amparar, em dar suporte para os nossos amigos será recompensado por Deus de alguma forma. Estão compreendendo? A recompensa virá. A recompensa veio para Ruth. Ela não fez para ser recompensada. Ela fez por causa da amizade. O mesmo Ruth significa amizade. Então Ruth foi de fato de verdade amiga. Na hora da dor, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do desespero. Então isso são as duas coisas que revelam se uma amizade, se é amizade ou não. Repito, primeiro o tempo, segundo a dificuldade. Porque quando na beleza, na fartura, no bem-bom, a pessoa está rodeada de amigos e amigas. Mas na hora da crise, na hora da falência, na hora que a vida prega uma peça, na hora do fundo do poço, é que vão ficar os verdadeiros amigos e amigas com essa pessoa. Porque existem momentos na vida que a aflição é tamanha, a crise é tamanha, o sofrimento é tamanho, e a pessoa procura e ela não encontra nem um ombro amigo para chorar. Não tem nem meu amigo andando em sua direção. Mas, com meu amigo, ainda que órfã tenha ido embora, Ruth tomou a decisão de ser canal da graça de Deus para a vida dela. Sem interesse, sem segundas intenções, sem esperar receber nada em troca, simplesmente pelo prazer de acudir, de socorrer, de ajudar, de amparar aquela mulher idosa, viúva e que perdeu os 2 filhos. E o final foi feliz, porque Deus recompensou Ruth. Todo o seu esforço para ajudar um amigo, um parente, uma pessoa querida, uma pessoa que você considera, que você preza, pode acreditar. Eu sou profeta de Deus. Deus vai te recompensar por esse esforço. Porque isso agrada a Deus. Mas o tema da minha mensagem hoje, que eu peguei essa história por causa do Dia Internacional da Mulher. Fala de Noemi, fala de Ruth, né? E aqui tem mulheres valorosas. Amém? Tem mulheres aqui hoje à noite que são especiais. Especiais para Deus e especiais para as pessoas que vocês convivem, para suas famílias. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu quero usar como meu tema hoje, quero ser breve na ministração, a diferença entre o amigo e o inimigo. Qual é a diferença entre um amigo e um inimigo? Eu quero discorrer sobre isso, para ajudar você a se situar. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que os dois são necessários na vida da gente. Nós precisamos de amigos, como precisamos de amigos.
mas precisamos também de inimigos. Agora, lendo a Bíblia, meditando, fazendo reflexões, eu cheguei à conclusão que tem coisas que Deus quer ensinar para a gente e Deus usa um amigo para ensinar para a gente. Mas tem muitas lições nessa escola da vida que o professor supremo que é Deus para ensinar para a gente, ele vai usar o inimigo. Tem coisas que a gente precisa aprender e que a gente nunca, jamais vai aprender com o amigo. Tem lições na escola da vida que a gente só vai aprender se a gente tiver um inimigo. E é na sua cabeça, olha que para mim. Talvez você vai ficar chocado com o que eu vou dizer aqui. Mas o amigo te deixa na zona de conforto. E nem quem é agricultor sabe disso. Nenhuma planta cresce forte, com raízes profundas, se ela crescer na sombra. Se ela cresce na zona de conforto, na sombra, essa planta vai crescer, mas vai crescer mirrada. É verdade o que eu estou falando? Então, a planta, para crescer forte, com raízes profundas, ela precisa das intempéries da natureza. Ela precisa do sol causticante, precisa do vento forte, ela precisa da chuva. E uma pessoa, um homem e uma mulher, nunca vai crescer o tanto que Deus quer que essa pessoa cresça. Nunca será o que Deus quer que ela seja de fato e de verdade, na zona de conforto. Eu vou dizer uma coisa que eu falo frequentemente. O seu sucesso está te esperando fora da sua zona de conforto. O sucesso, a vida de qualidade, na maioria das vezes, não está na zona de conforto da gente, no comodismo. O amigo, de repente, ele te deixa aconchegado. O amigo, de repente, ele te deixa acomodado. Então, Deus tem coisas que para ensinar para a gente. Lições nessa escola da vida. Para a gente aprender, ele coloca um inimigo na vida da gente. Eu já questionei isso. Eu falei, por quê, meu Deus? Por que, meu pai? A vida é tão confortável com os amigos. Os inimigos tiram a gente do conforto. Os inimigos tiram a gente da zona de conforto. Compreende o que eu estou falando? Então, escute. Deus ministrou meu coração sobre algumas coisas aqui que são vantagens de ter inimigo. A maturidade. A maturidade não acontece no círculo dos amigos. A maturidade, o que significa maturidade? A pessoa estar preparada para o que der e vier na vida. Maturidade só acontece de fato e de verdade quando a pessoa tem um inimigo para lutar. E quando eu digo inimigo, eu não estou dizendo só inimigo pessoa, inimigo gente, ou inimigo de algo. Eu estou dizendo que de repente circunstâncias, situações indesejadas, o problema que surgiu de repente é o seu inimigo. Te tira da zona de conforto. Mas para que serve o inimigo? Para que serve o problema? Para que serve a crise? Para que serve a dificuldade? Para fazer a gente ficar mais maduro, mais preparado para o que der e vier na vida. No conforto, na instabilidade da vida, a gente não vai adquirir maturidade. Um soldado não está preparado de fato e de verdade para o que der e vier, descascando batata do quartel. E ele só fica preparado se ele estiver no campo de batalha ou no campo de guerra. É verdade o que eu estou falando? Então, primeira coisa que acontece quando a gente tem um inimigo, que a gente precisa entender. O inimigo é uma necessidade para fazer me tornar uma pessoa mais madura.
mais preparada para a vida. Preparada não somente para a vida, mas preparada, uma pessoa preparada para ajudar pessoas em dificuldades na vida. Como é que eu vou aconselhar uma pessoa que está com problema se eu nunca tive problema? Como é que eu vou orientar uma pessoa que está em dificuldades se eu nunca vivi dificuldades na vida? Então, o inimigo faz a gente ficar mais maduro, faz a gente ficar mais preparado da escola da vida. Ninguém é diplomado da escola da vida, ninguém recebe o certificado de maturidade na escola da vida sem passar pela prova do inimigo. Na escola da vida tem a prova do inimigo. É o inimigo que faz a gente amadurecer, que faz a gente ficar lapidado, preparado para o que der e vier. A outra vantagem de ter um inimigo da vida é que o inimigo faz a gente ficar alerta, faz a gente ficar precavido, faz a gente ser cuidadoso. Porque quando você tem um inimigo, você fica vigilante, você fica atento. Você sabe que você não pode vacilar, senão o inimigo tira vantagem em cima do seu vacilo. E a sua cabeça, olha aqui para mim. O mundo viveu um dilema de 10 anos, enfrentando o inimigo, até hoje, né? Chamado Covid. O inimigo chamado pandemia. O inimigo comum. Não foi só meu inimigo, foi inimigo. Foi o inimigo de todo mundo no planeta Terra. Agora, o que esse inimigo Covid fez comigo e com você? Fez a gente ser precavido. Fez a gente ficar alerta. Muitas coisas que a gente não tinha hábito antes, a gente abertou para a vida. Passou a pandemia, mas a gente continua fazendo. Lavando as mãos com álcool e gel. A gente passou a se higienizar com mais cuidado em relação à probabilidade de contaminação. Então, essa é outra coisa que o inimigo faz com a gente. O inimigo deixa a gente precavido, a gente fica atento. A gente sabe que não pode baixar a guarda, a gente não pode vacilar, senão o inimigo vai tirar vantagem. E eu repito, quando eu digo inimigo, não estou falando só de gente. Pode ser gente também, mas pode ser situação, pode ser crise, dificuldade, situação indesejada. Isso, o inimigo faz a gente ficar vigilante, alerta. Pode ser gente que eu estou falando. Isso é fato. A outra coisa que é vantagem ter o inimigo. O inimigo, o surgimento de um inimigo na sua vida vai revelar quem são seus verdadeiros amigos à sua volta. Porque, de repente, você assiste amigos ou gente que você pensava que era amigo, amiga, ficar do lado dos seus inimigos. Estão compreendendo? Gente que você nunca pensou que fosse tomar partido do lado dos seus inimigos, ou do lado do seu inimigo. Gente que você pensava que era amigo do peito, que estaria ao seu lado, no dilema, no confronto, no enfrentamento, mas de repente você assiste gente que estava do seu lado tomar partido, ficar do lado do seu inimigo. Ele revela. Então, o inimigo pode ser um fator revelador. Se as pessoas que estão com você no seu convívio são amigos de verdade ou são pessoas que estão disfarçadas de amigos, de amigas. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, a outra vantagem é essa, a vantagem de ter um inimigo, é que vai revelar quem é seu amigo. Da turma que está ali, de que lado eles vão ficar. Se do lado do seu amigo, se do lado do seu inimigo ou do seu lado.
Estão lembrados de Ruth? Ruth tomou a decisão de ficar do lado de Noemi. Por quê? Porque um convívio de 10 anos. Ali tinha amiga, ali tinha cimento, ali tinha sofredade naquele relacionamento. E Ruth toma a decisão. Onde tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E qualquer outra coisa que não seja a morte me separar de ti, que Deus faça acontecer uma coisa ruim comigo. Estão compreendendo? Porque amigo é assim. Amigo de verdade é assim. Surgiu um inimigo, um problema, uma crise, ou uma pessoa, uma afronta, uma ameaça. O seu amigo vai ficar do seu lado. O seu amigo vai ficar do seu lado. Agora, isso vai revelar também quem está ali no pacote e que não é seu amigo, coisa nenhuma. Vai tomar partido do lado do seu inimigo. Quem entende o que eu estou falando? A outra vantagem de ter inimigo é que, de repente, o inimigo faz a gente ficar humilde. Não é? Porque, de repente, a pessoa está ali na zona de conforto, soberba, mas quando surge um inimigo, de repente, uma situação, uma pessoa, uma ameaça, uma afronta, então essa pessoa vai admitir que precisa de ajuda. Ela vai admitir. Ela vai recorrer a alguém. Ela vai pedir socorro. Ela vai dar o braço a torcer. De repente, uma pessoa do coração duro que nunca admitiu que precisaria de alguém algum dia da vida, mas por causa do inimigo, por causa da ameaça, por causa da afronta, por causa da crise, da dificuldade. Esse inimigo fez essa pessoa ficar mais humilde. Eu já fui quebrado. No meu orgulho. Eu já fui lapidado por Deus nessa escola da vida. O supremo professor me ensinou uma das lições mais preciosas da vida, que é a humildade, usando inimigos. Então, o que eu quero dizer? Eu preciso de você, me ajuda. Eu quero contar com você nessa luta, nesse desafio. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, uma das bênçãos, você pode chamar de bênção, de se ter um inimigo, é que pode acontecer que esse inimigo, esse problema, essa pessoa, essa afronta, essa ameaça, essa crise, essa dificuldade, pode fazer a gente viver a vida com os pés no chão, admitindo que a gente não é autossuficiente, admitindo que sozinho a gente não vai conseguir, e que a gente precisa de uma mão amiga, e que a gente precisa de um ombro amigo, e que a gente precisa de alguém para nos ajudar. Na história da vida é assim. O professor supremo, ele ensina a lição da humildade, muitas das vezes usando um inimigo. Pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser uma encrenca no casamento, ou nos relacionamentos familiares. Estão compreendendo? Mas o fato é que o inimigo, de repente, vai ser um instrumento que Deus usa para a gente ficar mais humilde. A lição da humildade, às vezes, a gente aprende Deus usando um inimigo. Tá, outra coisa que é bênção, que é lição da escola da vida, é que a gente aprende com o inimigo. De repente a gente aprende a pedir perdão. Por quê? Porque tem um inimigo que é inimigo da gente porque quis ser inimigo. Mas tem inimigo da gente que ficou inimigo por causa da nossa estupidez,
por causa de comportamentos inadequados da gente, por causa de declarações que a gente fez. Então, de repente, o sujeito era morto. Não era amigo e não era inimigo. Onde o meu comportamento, as minhas ações, as minhas declarações, de repente, fez suscitar naquele momento um inimigo. Uma pessoa cheia de ódio contra mim. Uma pessoa ressentida, magoada comigo. Não aconteceu do nada esse inimigo. Aconteceu por causa de mim. Por causa da minha estupidez. Por causa do meu comportamento inadequado. Por causa daquilo que eu falei e não deveria ter falado. Então, o inimigo, de repente, Deus permite o inimigo para poder a gente aprender a pedir perdão. Para procurar esse sujeito, esse homem, essa mulher, essa pessoa que era um outro, não era amigo da inimigo, mas virou inimigo por causa de mim. Então, Deus usa isso, permite isso, para a gente aprender a procurar as pessoas que a gente ofendeu, magoou, deixou você e pedir perdão. Estão compreendendo? E pedir perdão. De repente, não para que essa pessoa fique meu amigo ou minha amiga, mas a pedir perdão para destruir o inimigo, o mestre que eu mesmo criei. Porque, de repente, a gente enfrenta mestres na vida que a gente mesmo criou esses mestres. E para se livrar desses mestres que a gente cria, de repente, o caminho é se humilhar e pedir perdão, falar, fulano, me perdoa, eu fui inconveniente, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu não deveria ter falado o que eu falei, eu já fiz isso N vezes na minha vida. Por quê? Porque a gente não acerta todas. De repente a gente magoa alguém, de repente sem perceber alguém interpretou errado uma coisa que a gente falou, um comportamento nosso, e alguém que era neutro virou inimigo. Coisa da gente. Estão compreendendo? Então o inimigo, esse inimigo que eu criei, esse monstro, está tirando a minha paz, está tirando o meu sono, que está me desestabilizando na vida. A única maneira, de repente, para me livrar desse inimigo, eu pedir perdão. Você quer destruir o inimigo que você mesmo criou? Peça perdão. Você matou o inimigo, acabou o inimigo. Não significa que vai ser seu amigo, a sua amiga, repito. Mas, de repente, a pessoa volta a ser neutra. Não, esquece isso e tal. Está resolvido. Está resolvido. Bandeira branca. Rapaz, não tenho mais encrenca, não tenho mais afronta. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, de repente, você vem aqui hoje. Isso tem a ver com você. A outra coisa que é bênção, que é vantagem, ter inimigo. É vantagem ter inimigo. Porque no convívio com os amigos isso não acontece, de repente. O seu potencial, ele emerge, ele vem para fora quando você tem um inimigo. Se tiver o exemplo da Bíblia, Davi era um garoto, era um adolescente, um jovem. E Davi entrou para a história, entrou para a galeria dos heróis da fé, ficou famoso, se tornou rei. Sabe por quê? Por causa de um inimigo do caminho dele, o gigante Golias. Quem sabe que Davi matou Golias? O inimigo trouxe a promoção para Davi. De repente, o que a gente precisa para ser promovido é para que o nosso potencial, as nossas capacidades, vendo para fora, o que a gente precisa é de inimigo, é de crise, é de dificuldade, é de afronta, é de ameaça, porque de repente a gente descobre que a gente tem capacidade que a gente nem sabia que tinha.
estava adormecido ali. Estava dentro da gente lá, codificado, capacidades extraordinárias. Eu falo sempre, erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Eu falo do homem que trabalhou muitos anos numa empresa, ele já está com os cabelos grisalhos. Não ganhava muita coisa, mas o que ele ganhava era o sustento da família. E de repente a empresa entrou em crise, teve que demitir uma turma. E o nome dele entrou na lista. Ele era o sustento da casa, da família. E aí ele foi despedido. Ele disse que o dia mais triste da vida dele foi o dia que ele assinou o aviso prévio e foi embora para casa. O caminho mais longo que ele percorreu na vida foi da empresa até a casa dele, naquele dia que ele assinou o aviso prévio. Cada vez que ele pisava no chão, o coração dele partia em mil pedaços. Um homem de certa idade, difícil de conseguir emprego, agora foi demitido, ficou sem renda, sem salário. Ele está voltando para casa. Sabe o que aconteceu porque ele foi demitido? Ele começou um pequeno negócio no fundo da casa dele, porque ninguém queria contratar um homem daquela idade. Então ele começou um pequeno negócio ali, uma fabriqueta ali no fundo da casa. E aquilo foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E não demorou muito tempo, ele se tornou um grande empresário. Aquele homem que era empregado com um salário, que era um atestado de miséria, de necessidade, que ficou desempregado. O inimigo dele foi o desemprego. O desemprego foi o inimigo dele. O inimigo dele, que era o desemprego, fez emergir algo que estava dentro dele, que nem ele sabia que eu estava lá, que era um empresário, uma pessoa capaz de administrar um grande negócio, uma pessoa capaz de gerar emprego e renda para outras pessoas. Vocês estão compreendendo? De repente, para você crescer na área financeira, para você crescer na área social, para você ter conquistas extraordinárias na sua vida, você precisa de um inimigo para te tirar da sua zona de conforto. Ele que vai te provocar a buscar alternativas. Ele que vai mexer com você e fazer com que você comece a enxergar a vida com outros olhos, por causa do inimigo. Está me ouvindo? É assim que cresce. Ninguém cresce na zona de conforto, repito. O inimigo tira a gente da zona de conforto e faz o nosso potencial vir para fora. Capacidades extraordinárias que nem a pessoa sabe que tem. Elas vêm para fora por causa de uma crise, por causa de uma ameaça, por causa de um adversário, um inimigo, por causa de uma afronta. É assim que vem o crescimento. Estão me ouvindo? Vocês estão olhando com uma pessoa que é oriunda da pobreza extrema. Os nossos vizinhos ali, eu fui criado sem pai. Era minha mãe, a minha irmã mais velha, meu irmão e eu, caçula. Os vizinhos ali, os garotos da nossa idade se tornando traficantes, usuários de drogas, assaltantes, assalto à mão armada. Eu tive tudo para virar bandido, para virar um traficante. Ou quem sabe já era para me ter morrido, como alguns deles morreram. Teve um que morreu de overdose, o outro morreu na cadeia. Os presos mataram ele na cadeia. Foi na extrema pobreza. O inimigo nosso era a extrema pobreza. E um dia, eu fiz uma declaração. Eu disse, eu vou crescer, eu vou conquistar, eu vou superar os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Estão compreendendo? O inimigo faz emergir potenciais, capacidades, que nem a pessoa sabe que tem. Aquele menino em extrema pobreza, dentro dele tinha um bicho. Dentro daquele menino tinha uma festa. Dentro daquele menino tinha um predador, uma deseja. Mas eu não sabia que tinha, mas por causa do inimigo, por causa da falta, por causa da necessidade. Tinha dia que a gente não tinha pão de manhã para comer.
Sabe o que a gente comia? Tem gente aqui que sabe, quando eu falar vai saber. Água com açúcar e farinha no copo. Põe farinha, põe água com açúcar e farinha. Você sabe disso? Café. Não, mas nem café tinha. Entendeu? Era água com açúcar e farinha no copo. Aquele inchado assim. Aquilo era pão da gente de manhã. Era o café da manhã. Hoje dia que era escola. Um dia eu mesmo no céu, falei, meu Deus, eu vou vencer esse inimigo. O inimigo da necessidade, o inimigo da pobreza, o inimigo da crise, da falta. Estão compreendendo? São dois inimigos. Como chega com Davi, o potencial, quem sabia que dentro daquele garoto tinha um guerreiro? Quem sabia que dentro daquele garoto tinha um rei? O mesmo rei de Israel estava dentro daquele menino, potencial. Agora, para esse potencial vir para fora, foi necessário o Golias, o inimigo. Estão ouvindo o que eu estou falando? Então, seu inimigo, você que vê que o seu problema, a sua crise, ou essa pessoa que fica te aporreando, te aporrentando, isso de repente é permissão de Deus para que o seu potencial venha para fora, para que você se torne uma pessoa muito maior que você era antes desse inimigo. É por isso que surgiu aquela frase, que Deus deu vida longa aos meus inimigos, para que eles possam aplaudir do pé a minha vitória. Vai ser sem dever. Vai ser sem dever. Porque o inimigo, eles não vêm eles vão viver para assistir a sua vitória. Levante quem está ao seu lado. Você acredita nisso? Então, o inimigo, ele faz deflagrar o potencial, as capacidades que você sabe que tem, mas vai vendo para fora. Por causa da afronta, por causa da ameaça, por causa do disse-me-diz, por causa da calúnia, por causa das ofensas, e de repente você, ao invés de você tomar a decisão de ir para a lama, você toma a decisão de crescer. A outra bênção que acontece quando a pessoa tem um inimigo, olha aqui para mim, isso é bênção. Quem é inimigo é bênção. Eu falo, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais a sombra, não, é chance de crescer. É chance de ficar mais maduro. É chance, é a oportunidade de você ter um crescimento sustentável. Não é crescer aquela árvore que cresce com raiz rasa e quando vê o vento a árvore cai. Não, aquela árvore com raízes profundas. Então a outra bênção que vem quando a pessoa tem um inimigo. A pessoa, por causa do inimigo, que está querendo empurrar ela para o abismo, essa pessoa acaba sendo empurrada para Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, sem medo de errar. A maioria dos que estão aqui esta noite só vieram para Deus por causa do inimigo, por causa de um problema, uma crise, uma enfermidade, uma encrenca no casamento, ou por causa de alguém que está te ameaçando, tirando sua paz, aí você falou, poxa, a saída, a única alternativa que eu tenho é olhar para cima. Eu vou buscar Deus. Então, de repente, Deus permite o inimigo para empurrar a gente para mais perto dele. Amém, irmão? Você já viu o filho, uma criancinha, tá lá e tal, e de repente vê um cachorrão bravo lá. O que essa criança faz? O pai tá ali. A criança sai correndo e chorando. Pai, pai, pai. E vai para os braços do pai. Então, é isso que muita gente faz por causa de um problema, por causa de uma crise, de uma dificuldade, por causa de um inimigo. Então, um inimigo, de repente, pode ser bênção.
Tem gente aqui que hoje olha para trás e fala, graças a Deus, porque eu passei por aquela crise. Senão eu estava vivendo a vida sem Deus até hoje. Senão eu não teria conhecido essa graça maravilhosa que há em Cristo Jesus. O meu inimigo, a minha crise, a minha dificuldade me empurrou para a presença de Deus. Não me empurrou para o abuso, não me empurrou para as dores, não me empurrou para o álcool, não me empurrou para uma vida de perdição, mas me empurrou para a presença do Deus. Boa volta, Senhor. Que bênção, que bênção, Senhor. Que maravilha o inimigo, entendeu? Então, tem gente que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Está te empurrando para Deus, está te empurrando para as campanhas. E você vinha só no domingo, agora você vem domingo, terça e quarta, porque o inimigo vai te empurrando para a presença de Deus. Vai te empurrando para buscar mais a Deus. Você pode dizer amém por isso? Agora, eu acho que é desnecessário falar as vantagens de ter amigo, né? Eu falei as vantagens de ter inimigo, são muitas. Meu Deus, sabe o que o salmista diz no dado momento? Eu ter passado pela aflição. Na hora da aflição você não entende. Na hora do problema você não entende. Mas o salmista, meu Deus, ele falou assim, foi bom eu ter passado pela aflição, pela crise. Porque ali na aflição, na crise, eu me aproximei de Deus. Se você ler os salmos na Bíblia, você vai ver a maioria deles foram escritos, compilados ali em situações de crises, de dificuldades, de ameaça, de desafios na vida. Então é uma bênção ter inimigo. Agora, você não vai sair por aí fazendo inimigo. Não vai sair por aí provocando pessoas a se tornarem inimigos. Mas se eles surgirem, problema, crise, a dificuldade, pessoas, pé no chão, coração no céu, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E é oportunidade para você crescer. Dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja o Eterno. Agora, para terminar, as vantagens de se ter amigos. Vantagens e desvantagens. Eu vou te falar uma desvantagem de ter amigo. Eu tenho desvantagem de ter amigo? Eu tenho. Ter muitos amigos. Tá. Então, a primeira vantagem de você ter amigos genuínos, verdadeiros, é que nos momentos de crises, de dificuldades, de situações indesejadas, você nunca estará sozinho, sozinha. Porque o amigo de fato, a amiga de fato, vai fazer como o Ruth fez. Vai se colocar com você para o que der e vier. Haja o que houver, dê o que vier, aconteça o que acontecer, tamo junto. Tamo junto aí. Conta comigo. Amém? Então, essa é uma vantagem de ter amigo. Por quê? Porque de repente a pessoa está sozinha, amigo, sem amigo, sem ninguém que ela possa confiar, sem ninguém que de repente na sua crise, na sua dificuldade possa ser canal de ajuda. Não amiga. Então é vantagem de ter amigos. E precisa ter, para ter amigo. E precisa de problema para revelar se a pessoa é amiga ou não. Mas o fato é que é uma bênção ter amigo. Nós já vivenciamos situações as mais variadas. Problemas, crises, dificuldades. Fundo de poço. E de repente você espera que alguém, sangue do seu sangue, se importe com você e você fica decepcionado. Mas alguém, deixa eu te falar uma coisa, sangue seu, eu não estou falando para você desvalorizar a sua família, tá? Sangue seu, de repente, até o pernilongo lá na sua casa tem seu sangue.
Você fala, não, mas é meu sangue. Até de vez em quando eu mato ele lá de borracha. Eu falo, aí, ó, meu sangue aqui, ó. E é meu inimigo. E tá tirando meu sono na noite. Ele tá me ferroando aqui. Às vezes é sangue do seu sangue, mas tá te ferroando. E você precisa da ajuda. E nada. E de repente alguém que não nasceu do seu pai, não nasceu da sua mãe, mas está lá como se fosse um irmão seu para o que der e vier. Então, é vantagem ter amigos de fato, amigos de verdade. Porque na hora da dor, da aflição, da crise, ele vai estar lá. Ela vai estar lá. Você vai ter um ombro para chorar, você vai ter uma mão amiga para se estender na sua direção e te acudir e te ajudar. Você acredita no que eu estou falando? Foi assim com Noemi. No fundo de poço daquela mulher, Noemi. A hora que ela se viu, sem marido, sem os 2 filhos. Mas de repente, estava lá do lado dela, Ruth, que significa amizade. A amiga verdadeira estava lá para o que desse e viesse. Você pode dizer amém por isso? Amém. A outra coisa que é vantagem ter amigos. Muitas oportunidades da vida da gente, elas vêm até nós por causa de um amigo ou de uma amiga. Eu vou explicar isso a você. Eu já vi gente que se casou com alguém, o casamento é 1000 maravilhas, e quem intermediou foi um amigo. O amigo viu que o amigo estava sozinho. Ele falou, rapaz, vou te apresentar uma amiga minha. Tá. E de repente essa pessoa foi no pombo com ele. O pombo correu, chegou, conversou com um, conversou com o outro e promoveu o encontro dos dois. E deu certo. Então, de repente, a solução da vida sentimental, de quem tem crise na vida sentimental, pode vir através de um amigo ou de uma amiga que traz a referência da pessoa até você. Quem entende o que eu estou falando? Oportunidades na vida podem surgir através de amigos e amigas. Quer outra? Você está desempregado. Você já mexeu com o currículo em tantos lugares. Aí tem um amigo seu que está lá, de repente surgiu uma vaga. Ele vai se lembrar de quem? De você. Então, de repente, você tem uma colocação de emprego, uma renda, um salário. Porque um amigo ou uma amiga é que se lembrou de você. Oportunidades podem surgir através de amigos. Um grande negócio da China, para ganhar muito dinheiro, para prosperar, para dar uma virada na vida, de repente vem até nós através de quem? De um amigo. Um amigo chega e fala, o falso amigo ele vai te botar na fria, ele vai botar na furada dos negócios para você perder dinheiro. Mas o amigo verdadeiro vai chegar e falar, rapaz, ó, tem um camarada ali vendendo nota de 100 por 50. Quer comprar? Então, tem negócios lucrativos que de repente a pessoa faz. E quem trouxe a oportunidade para a pessoa foi um amigo ou uma amiga. Eu sei do que eu estou falando. Então, oportunidades podem surgir na área da saúde. Por exemplo, a pessoa tem uma enfermidade, a pessoa conseguiu lá um acesso, uma coisa. Aí não, fulano, corre aqui. Resolveu o problema. O amigo, a amiga, a oportunidade. É vantagem ter amigos e amigas. Por quê? Porque você, de repente, você vai para o próximo nível por causa de um amigo ou de uma amiga que está te ajudando. De repente, você supera uma crise, uma dificuldade, porque um amigo se lembrou de você, uma amiga se lembrou de você. Quem acredita no que eu estou falando? Tem gente aqui que sabe disso que eu estou falando. De repente, você conseguiu uma mudança na vida, ir para o próximo nível, uma transforma uma coisa, por causa de amigos. É vantagem ter amigos. Amém, gente? Agora, quem tem muitos amigos,
corre o risco de, no meio desses muitos amigos, ter os falsos amigos. Então, isso é desvantagem também. Se por um lado tem vantagem de ter amigos, mas tem desvantagem também. Imagine você, Jesus tinha 12. Jesus tinha 12 amigos. E no meio dos 12 amigos de Jesus tinha um, que era um amigo disfarçado, era um inimigo disfarçado de amigo, o Judas. Quem sabe disso? Então, de repente, eu não acredito que uma pessoa consiga ter muitos amigos na vida, tá? Porque é raridade. Amigo de fato e de verdade é raridade. É raridade. Agora, quando a pessoa consegue ter muitos amigos, entre aspas, um risco de, no meio dessa turma, ter inimigo disfarçado de amigo. É uma realidade. Lembra da Noemi? A órfã, a outra vez não era. Certamente Noemi pensou, não, eu estou mandando elas embora, mas o que eu quero mesmo é que elas fiquem. Já viu quando você fala com uma pessoa, você fala assim, não, resolve só, mas no fundo você está querendo que a pessoa está ali com você, na dor, na aflição, na crise, na dificuldade. Eu penso que Noemi, mandando as leis noras embora, mas no fundo, ela queria que as duas ficassem com ela. Mas ficou revelado ali. Essa 10 anos de convivência ali, ó, comendo do mesmo prato. De repente, no fundo do poço da Noemi, a orla revela que não era amiga coisa nenhuma. Mas Ruth estava lá. Você pode dizer amém por isso? Então, a lição que eu quero deixar com você é que tem vantagens e desvantagens. A gente tem inimigo, de repente, não tem muita vantagem ali. Então, aprenda a olhar com os olhos de quem está na escola da vida desejando aprender. Esse inimigo surgiu, esse problema, essa crise, essa situação, essa pessoa que me afronta, que me ameaça, que tira minha... Deus permitiu isso por quê? Para me fazer crescer, para me fazer uma pessoa madura, mais preparada para a vida. Deus permitiu isso para o meu potencial vir para fora, para mim crescer, para mim conquistar um próximo nível na minha vida. E o outro lado da questão é que é bom ter amigos, mas de repente você pode sofrer a maior das decepções que uma pessoa pode sofrer na vida, que é aquela pessoa que você pensava que era amigão, amigona do peito, de repente meteu uma bala nas suas costas. Isso é força de expressão, a bala nas costas. Está compreendendo o que eu estou falando? Aí para terminar eu vou dizer a você, um amigo chegou para o outro e falou assim, rapaz, a nossa amizade nunca pode acabar, viu? Nunca pode acabar. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque a gente sabe coisa demais um do outro. A gente sabe coisa demais um do outro. Se acabar a nossa amizade, eu vou estar lascado e você está lascado também. Eu sei coisa demais a seu respeito. E você sabe coisa demais a meu respeito. Então, esse é um dos pontos que vale a pena a gente conservar a amizade. Vale a pena você salvar um amigo, porque ele sabe coisa a seu respeito que, de repente, ele pode sair tocando a trombeta. Amém, meu nome? Então, salve os amigos que você tem, principalmente aqueles que sabem muita coisa a seu respeito, senão a coisa vai ficar pior. Porque o pior inimigo que existe na vida da gente é o amigo que virou inimigo. O amigo que vira inimigo é o pior inimigo que uma pessoa pode ter na vida. Entende o que eu estou falando? Vou te dar um exemplo aqui. Tem gente da área da saúde aqui. O câncer. Sabe o que é o câncer? O câncer é uma célula amiga que virou inimiga. Resumindo a história.
É uma célula amiga que ficou subversiva, virou inimiga. E ela começa a comer as células boas, ela começa a devorar as boas. Durma com barulho desse. Um amigo que vira inimigo é um câncer na vida da pessoa. É um câncer. Por quê? Porque ele sabe coisa demais sobre isso. E sabe o que ele vai fazer? As coisas boas a seu respeito ele vai transformar em coisas ruins. Ele vai sair te pervertendo, te denegrindo. Ainda que ele não tenha nada de ruim a seu respeito. Mas ele vai virar do avesso ali. Vai construir narrativas para poder te deixar para baixo, para te jogar no chão. Então, salve os amigos que você puder salvar. Se livre dos inimigos que você conseguir se livrar. Aí, interprete a vida com olhos de quem é aluno na escola da vida, de quem está aqui para aprender. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Conquanto, de repente, você tenha amigos que se tornaram inimigos. Eu vim aqui hoje para dizer a você que Jesus é um amigo certo das horas incertas, e Jesus nunca se tornará o seu inimigo. Nunca. E Jesus, ele sabe mais a seu respeito do que você mesmo. Então, ele nunca vai ser seu inimigo. Ele nunca vai querer te prejudicar. Ele é um amigo para sempre. Agora, a corda, ela se arrebenta do lado mais fraco. O Senhor Jesus nunca vai romper amizade com você, mas é você que de repente vira as costas para aquele que é o melhor amigo que alguém pode ter na vida. Então eu quero encorajar você a colocar as duas mãos no seu coração. Eu vou pedir a Deus que te dê lucidez, que faça de você um aluno, uma aluna nessa escola da vida, que tem disposição para aprender principalmente com os inimigos, principalmente com as crises, com as dificuldades, com as situações indesejadas. Seus olhos fechados, eu não conheço você, eu não sei do seu problema, da sua crise, da sua dificuldade, eu não sei das pessoas que estão te apoquentando, que estão te ameaçando, que estão tirando a sua paz, que você tire lições disso, e que não permita que esse seu inimigo te empurre para longe de Deus. Pelo contrário, ele te empurre para mais perto de Deus. Davi venceu o Golias, e você vai vencer também o seu inimigo. Depois que Davi venceu o Golias, veio a promoção. Ele foi promovido. Depois que Ruth ajudou a sua sogra, ela foi amiga ali. Ela foi promovida. Ela se casou com o dono da fazenda. Pai eterno, eu oro agora a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento cada pessoa nesse lugar. Este homem, esta mulher, o rapaz, a moça, cada família representada aqui. Ó Deus, eu compartilhei hoje à noite sobre as vantagens de se ter inimigos e as vantagens de se ter amigos, ó Pai. Ah, meu Deus, e nós oramos ao Senhor que nós possamos adquirir a maturidade nessa escola da vida. Que nós possamos, com as mais variadas situações, as boas e as ruins, estarmos preparados para aquilo que o Senhor tem diante de nós, meu Pai. Que nenhuma pessoa aqui, meu Deus, sucumba diante dos inimigos que estão diante delas, mas que cada um aqui, ó Deus, possa assistir a qualidade da vida mudar, com os potenciais que estão dentro delas virem para fora. Peça a Deus agora que te dê essa sabedoria e que faça você aprender na escola da vida. Peça a Deus agora que te livre dos falsos amigos, Pode por
okay, but I'm one problem. Both you walk with you were no, he don't like the boxes, the room, so the he gone box that and was drop. I came to me, and really didn't watch her. It has been Not that worth it enough to the flower and the game. think about The dust on that wall. What I already done. Told me no man to put in hand. I didn't do well. In and out, I got it. Down, he gone out of dog. What can I fall? he likes to you know. Before the pill, the fall of that. That body is about But that's the last. I believe that really knew it was there. It's just that habit. Societies in Kayapi out of the all of the baby see the dead, but we all have the understand first to put the idea the way all the element of the better and all and the and you can well and well, there is a really royal